Então, Luiz, eu agora agora que eu vou abrir um parêntese para uma visão muito pessoal minha. Não vou nem falar pela Umbanda, Luiz, porque eu não vejo como a Umbanda justifique qualquer coisa nesse sentido, tá? Inclusive, era um vídeo que eu queria fazer, porque agora tá uma trend aí, uma moda lá nas redes sociais de falar da visão espírita, por exemplo, da fatalidade da Boate Kiss, né? Tem uma da fatalidade da Boate Kiss, o Luiz. E aqui, para mim, eu vou responder da mesma maneira que eu responderia lá aquela questão da Boate Kiss, tá? Que aí uh, tá todo mundo justificando como karma coletivo, isso, aquilo, daí eu fico pensando, então vamos fazer assim, justificar, por exemplo, a escravidão como karma coletivo. Daí a gente imagina assim, ó, milhões de pessoas mortas como karma coletivo. Eu não consigo acreditar que a maioria dessas pessoas que querem justificar essa questão aí, tanto a escravidão como outras fatalidades, né? E aí o Luiz me perguntou por que a escravidão ocorreu e na, na cosmovisão umbandista, como que a gente poderia destrinchar isso? Eu não consigo acreditar que essas mesmas pessoas que querem atribuir algo ou justificar algo na visão, seja ela espírita ou seja ela umbandista, essas mesmas pessoas, elas acreditam que Deus é infinita bondade e ele é onisciente, né? Que ele é onisciente, cara. E aí eu fico pensando o grau de incompetência da onisciência. Tu entende? Porque assim, ó, vamos lá, foi muito mais, eu não sei dizer exatamente quantas vidas se perderam nesse período de 1500 até 1900, praticamente, quantas pessoas morreram por causa do racismo e por causa da escravidão no Brasil. E no mundo, né? Foram milhões. Então eu fico pensando, será que isso então era karma coletivo? E onde é que está a onisciência, a grande sabedoria? Ele não poderia prever algo assim? Não dava para antecipar para que essas catástrofes não acontecessem, né? E aí a gente vai dizer, ah, mas não, é que Deus abandonou essas pessoas. Eu digo, será mesmo que Deus abandonou essas pessoas? Será que não é por conta de tudo isso que acontece aqui nos dias atuais, né? E a gente fala muito, por exemplo, no Brasil e no mundo, né? Desigualdade social. Eu já vim aqui várias vezes me posicionar sobre isso, tenho vídeos, fiz lives falando sobre situações de desigualdade social, essa visão espiritualista, questões kármicas. Será que tudo é expiação do passado? Isso é paga? É questões que a gente tem que pagar? Eu não vejo, não consigo acreditar dessa maneira, né? A desigualdade social hoje é o mesmo fator que nós temos que gerou a questão da diáspora escravagista, né? A diáspora africana escravagista que a Europa lamentavelmente promoveu, né? E querer justificar com meios filosóficos ou cosmovisões religiosas é desagradável e é, no mínimo, mesquinho, entende? Eu acredito que é mesquinho, porque tanto a desigualdade social hoje em dia quanto o que aconteceu na escravidão é fruto da mesquinhez e do egoísmo humano, né? Um determinado grupo de pessoas resolve que precisa se beneficiar, se promover, enriquecer, né? Acima do trabalho, do esforço e da morte de algumas outras pessoas, aos quais elas não consideram de maneira nenhuma dignas de respeito ou de um cuidado a mais. Então, Luiz, eu
Eu vou te falar, eu como umbandista, como a fé que eu tenho dentro da Umbanda e a forma que eu enxergo, ah, a Umbanda não tem uma justificativa por que aconteceu a escravidão. A Umbanda vai falar para a gente de fatores históricos. Por exemplo, o europeu resolveu que era uma forma de ganhar dinheiro e se beneficiar promovendo essa catástrofe, esse massacre, esse genocídio chamado período de escravidão, né? Eu não consigo ver que qualquer religião tenha maneiras ou meios de querer justificar qualquer situação assim. Daí muita gente vai querer justificar, porque são são pessoas que têm suas dívidas. Cara, para, sabe? Será mesmo, né? Pessoas que tinham suas dívidas, então não bastava, por exemplo, uma geração, tem que seguir séculos fazendo a mesma coisa, né? Onde é que tem a ver com dívida espiritual isso, né? É porque, por conta que as políticas eugênicas e os pensamentos eugênicos, eles promovem essa questão de que o povo preto, os africanos, os povos indígenas, eles são inferiores. É só por isso. Eles não são, tanto que havia estudos que falavam da formação craniana, do cérebro, que era atrasado. A própria filosofia espírita, muito se falava que esses povos eram atrasados, né? Então, eu não consigo achar uma justificativa ou que a Umbanda tenha uma abordagem, Luiz, sobre essa questão da escravidão e a diáspora escravocrata que ocorreu, a não ser por fatores históricos, é que um determinado povo resolveu dizer, nós vamos a dominar tudo isso aqui e essas pessoas vão nos servir porque elas são inferiores, são selvagens, inferiores, e eles não merecem porque eles não conhecem o nome de Deus, né? Então é isso, eu acredito que a Umbanda ela vai te responder de uma maneira histórica e não com uma maneira litúrgica de fé ou uma cosmovisão totalmente com uma explicação lógica e razoável. A verdade é que a ambição, a ganância e a maldade humana gerou essa questão da diáspora escravocrata e também da desigualdade que até hoje permeia os dias de hoje. Tá, Luiz? Não sei se minha resposta é satisfatória, mas eu não acredito que a religião tenha uma justificativa ou explique alguma coisa, a não ser pelo contexto histórico, que fica bem claro para a gente que isso é porque eles queriam um material humano para servir, né? E viam essas pessoas de maneira inferiorizada, né? Então era apenas por ganância e egoísmo. Só isso.